Olá, amigas e amigos, estamos aqui em mais uma edição do Podercast, desta vez com o deputado estadual e líder do PT na Lepa, Disseu Tenkaten. Disseu, muito obrigado pela sua presença, aceitar o convite de participar do nosso Podercast. Obrigado, Diógenes. Uma satisfação muito grande poder estar participando aqui desse podcast, Podercast, né? Quero cumprimentar a amiga telespectadora, o amigo telespectador, dizer que vai ser muito bacana esse bate-papo aqui, que vai levar muita informação para todos vocês. Disseu, hoje a gente, quando é com mulheres, a gente não tem essa, digamos assim, essa forma, mas hoje com 34 anos já tens aí um legado suficiente para poder, mesmo um jovem, dizer que estás preparado para voos mais altos, né? Eu queria iniciar essa entrevista contigo falando desse teu novo projeto, o projeto que o teu grupo definiu e que tu estás aí encampando, não é isso? Verdade, Diógenes. Eu, na verdade, até pelo meu berço político, né, digamos assim, sou filho de um casal de militantes que foram fundadores do Partido dos Trabalhadores em toda a região ali do Carajás. Eu nasci acompanhando esse processo, né, de formatação das lutas sociais ali naquela região. Então, aos 14 anos, eu já estava militando na PJ. Aos 15, eu fui um dos coordenadores naquela região da JCSP, Juventude Cabocla Socialista do Pará, onde eu tive uma escola de formação política muito sólida, né? Depois na própria JPT. E depois que eu me formei em Direito, aos 22 anos, eu fundei a Casa da Juventude de Marabá, que é uma ONG que faz um trabalho social voltado para a formação profissionalizante da juventude de baixa renda. Então, quando eu é ligada também à Igreja Católica? Não, é uma ONG que, na verdade, congrega ali vários segmentos em Marabá, né, de várias religiões, vários movimentos culturais, enfim. A gente tem uma expertise muito grande na disputa dos editais e a gente consegue fazer um trabalho também com recursos do CMDCA. Então eu cheguei na Lepa, apesar de com 24 anos apenas, né, mas já cheguei, digamos assim, com um acúmulo que eu tinha desse meu trabalho, né, na área social, na área político-partidária e como advogado também, né, eu já estava advogando aí há 2 anos, né, advogando bastante na área política. E ao longo desses mandatos, apesar, né, da minha dedicação nos mandatos, que culminou num crescimento grande da nossa votação, resultado do trabalho, eu também fiz 3 pós-graduações, né, em Direito Público, em Gestão de Políticas Públicas pela Unicamp de São Paulo e um MBA em Administração Pública, né? Acho que tudo isso vai nos dando aí uma maturidade, né, uma capacidade para isso que você falou, poder sonhar em voos mais altos, sabendo da responsabilidade, do desafio que isso representa. Tu falaste dos teus pais, então inevitavelmente nós precisamos tratar um pouco desse legado, né? Uhum. Teu pai foi vice-prefeito em Marabá, tua mãe foi deputada estadual, né? Meus pais são professores, né? Chegaram no Pará no início da década de 80. É uma história até, né, engraçada, porque eles vieram do Rio Grande do Sul e se conheceram no Pará, moravam perto, se conheceram no Pará. Minha mãe veio pelo projeto Igrejas Irmãs e veio passar 1 mês em Marabá, mas já era professora formada e ficou 1 ano aí trabalhando em Marabá como professora. E meu pai era seminarista e veio para ser ordenado padre em Marabá. E conheceu ela através da igreja. O pessoal fala que ela fez ele largar a batina, né? E aí eles, enfim, começaram uma história muito ali através das comunidades eclesiais de base, né? Através meu pai trabalhou na CPT, foi da FASE, minha mãe do Sintep. E aí começou toda uma trajetória política, né? Minha mãe foi secretária de Educação em Marabá, foi vereadora, meu pai foi vereador em Marabá também, minha mãe depois foi secretária de Educação em Nova Ipixuna, foi superintendente regional do INCRA, deputada, e meu pai também vice-prefeito, né? Então tem aí mais de 20 anos, né, de uma história, de um trabalho de base feito ali, principalmente na região e com efeitos diretos em todo o estado do Pará. E com certeza tudo isso serviu muito para que eu pudesse, né, me inserir nessa caminhada também e pudesse estar onde eu estou hoje, nesse espaço de representação política importante.
Pois é, mas assim, o cerne dessa pergunta é a questão da tua pré-candidatura a prefeito de Marabá, né? Tu fostes, entre os concorrentes, o primeiro a se lançar pré-candidato. Sim. E eu confesso que eu senti até uma certa ousadia tua, e quero que tu fale sobre isso, porque não é que eu acho a ousadia algo negativo. Sim. A ousadia ela é algo que eu admiro, né? E às vezes as pessoas não entendem. Como enfrentar, né, tantos candidatos, principalmente com relação ao poder financeiro, né, poder político, né, pessoas muito próximas ali do partido do governador, da base aliada, que o PT também é da base aliada, mas que nós sabemos que tem uma força financeira muito grande. Como é que tu pretendes, eu sei que tu é do Partido dos Trabalhadores, partido que hoje voltou a governar o Brasil, né, tem uma relação com o presidente Lula, mas a força do governador e do MDB é muito forte também na região, né? Diga-se de passagem, por exemplo, vou logo colocar aqui um candidato que eu acho que é um dos principais candidatos nessa disputa, que é o Chamozinho, que hoje, as pesquisas que eu tive acesso, lidera hoje um pouco essa predileção eleitoral, né? Então, na verdade, todos os movimentos políticos que eu já fiz até hoje são frutos de construções coletivas, né? O PT é um partido que trabalha de forma muito orgânica e o meu grupo em particular é um grupo que trabalha também de forma bastante planejada, né? Não é um à toa que é um grupo que desde a década de 80 sempre elegeu um deputado federal, porque sempre procurou fazer uma leitura correta da conjuntura. Começou com Ganser, né? Na verdade começou com Pastana, né? O Pastana foi federal, o Ganser. Depois o Zé Geraldo por 4 mandatos e o Faleiro está agora no 2º mandato. Exatamente. Né? Então, em Marabá, eu já tinha recebido um convite do meu partido para ser candidato em 2016, quando já estava deputado estadual. Mas naquele momento eu achei que ainda não era, né, a hora certa de poder ir para essa disputa. Eu precisava me afirmar como deputado, eu precisava me legitimar. E procurei fazer isso, né? Tanto que dobrei minha votação em 2018. Em 2020 também entendi que ainda não era o momento, né? E naquele contexto ali nós achamos que o melhor projeto era a reeleição do Tião Miranda, e o PT acompanhou, né? E foi o projeto amplamente vitorioso, com mais de 74%. E agora, já no 3º mandato, com a experiência que eu acumulei, né, com o nosso crescimento de votos também, e pelo contexto, né, PT voltando a governar, em Marabá a eleição nacional foi muito acirrada, né, foi bem nivelado, não teve grandes diferenças. Eu resolvi aceitar, né, esse desafio que agora veio da federação, né, dos 3 partidos que compõem a federação. Então, quando terminou as eleições, ainda no final do ano, eu recebi essa provocação, né? Percebi que Marabá vivia realmente um momento novo, diferenciado, o governo Tião fechando um ciclo, onde ele não está mais candidato à reeleição, um jogo aberto. Procurei as lideranças nacionais do PT, que me deram todo o apoio, né? Eu tive, inclusive, recentemente com Gilmar Tato, que vai ser o coordenador do Pará no GTE. Agora, no lançamento da plataforma Marabá Pode Mais, eu tive vídeo da presidenta Gleice, vídeo do governador do Piauí, Rafael Fonteles, do Zeca Dirceu, do Wellington Dias. Então, há todo um apoio do PT nacional, e o governador nos deu também toda a legitimidade para colocar o nome, né, todo o apoio. Então, eu particularmente estou trabalhando, né, a gente tem feito um trabalho em cima de uma pesquisa qualitativa muito bem feita. Esse ano a gente já atendeu mais de 7.000 pessoas com várias ações de bairros, lançamos uma plataforma de construção do plano de governo participativo, estamos crescendo nas pesquisas, e eu acredito muito que a gente vai construir uma frente ampla, progressista, para governar Marabá, né? Então eu acredito muito que eu vou receber o apoio do governador Helder e vou receber o apoio também do presidente Lula e da população marabaense, para a gente poder lograr êxito e governar Marabá de forma bastante diferenciada. O convite feito a ti, ele vem depois de algumas publicações, inclusive por nós, pelo portal Estado Pará Online, em relação a comentários
muitos destes vindo de dentro do próprio PT, porque nós sabemos que o PT tem os seus grupos internos, assim como a Igreja Católica tem, né, os franciscanos, né, enfim, os evangélicos também têm as suas denominações. O PT, como instituição democrática, o maior partido da América Latina, também tem seus grupos e subgrupos. E existe uma preocupação muito grande em alguns setores do PT com relação à estratégia que o presidente estadual do PT hoje dialoga com o governador. Ou seja, estou falando do senador Beto Faro e do governador Helder Barbalho. Quando tu falas que dialogaste com o PT Nacional, me soa um pouco estranho, eu gostaria de provocar um pouco isso, Disseu, porque assim, geralmente as candidaturas elas são firmadas dentro do PT por dentro dos diretórios municipais, são eles que tomam decisão sobre isso, né? Comunicam o diretório estadual, que por sua vez apresenta isso para o diretório nacional. Quando tu falas que tu dialogou com as lideranças nacionais, dá a entender de que no estadual existe um certo ainda desconforto em fazer a declaração de que Marabá é um município estratégico. Muitos bloggers, tu sabes disso, muitos jornalistas, muitos comentaristas falam sobre isso. Tá na hora da gente falar sobre isso? Na verdade, pelo contrário, né? Eu acho que na estadual está ainda mais tranquilo, né? Depois que a federação decidiu pela minha candidatura em dezembro do ano passado e dentro da estratégia ficou exatamente, né, de se posicionar, se antecipar e fazer um lançamento. No meu lançamento, que foi dia 5 de março, né, o senador Beto esteve lá presente, né, junto com o deputado Elias, junto com o Ayrton Faleiro, com o Zé Geraldo, vice-presidente nacional do PT, e declarou que Marabá é uma prioridade, declarou o apoio dele, disse inclusive publicamente que ele, senador Beto, iria trabalhar cada vez mais essa relação com o governador Helder para a gente ter também esse apoio do governador. E no lançamento da plataforma, que foi agora no último dia 28 de outubro, o senador Beto também esteve presente, né, na condição também de presidente estadual do PT. Dessa vez a deputada Gilvanda Faro também esteve presente, novamente o Elias, o Ayrton, 2 deputados de outros partidos estiveram lá, declarando apoio ao projeto, deputado Fábio Figueiras do PSB, deputado Newton Neves, que inclusive é do partido do Tião Miranda, do PSD, também declarando apoio. Então, dentro do PT estadual, está bastante consolidado, está bastante tranquilo. Eu acho que o PT do Pará enxerga Marabá como uma cidade estratégica, prioritária, a 4ª maior cidade do estado do Pará, do ponto de vista demográfico, mas do ponto de vista econômico, né? Inclusive está à frente de Santarém, no que diz respeito à arrecadação, aos grandes projetos, ao momento. Então, eu acho que nós nunca tivemos uma sinergia tão grande, né? Marabá, o PT já viveu momentos de disputas, já tivemos prévias lá, inclusive, para disputa de prefeituras, já tivemos em eleições diretas nossas, que tu conhece bem, o PED, nós já chegamos a ter PED de Marabá com 4 chapas, né? E já há um tempo o PT de Marabá está muito unido, né? A gente não tem tido disputas, as decisões estão sendo muito harmônicas. Então, talvez dos últimos 10 anos aí vai ser a eleição que a gente vai ter assim um alinhamento muito legal da federação a nível municipal, a nível estadual e a nível nacional também. Uma referência rápida aqui, o PT municipal de Marabá, outro dia, soltou uma nota por conta do falecimento da Ademir Martins, que foi um grande quadro, né, do PT. Verdade, perdemos um grande líder, foi um excelente vereador, para muitos um dos melhores vereadores. Também, né? Foi secretário municipal. Ele muito elogiado. No primeiro governo Lula, o Ademir Martins foi gerente do IBAMA, fez um grande trabalho, um cara muito sério, muito correto, né? Foi secretário de administração. E assim, fruto da demonstração da harmonia do PT, o Ademir pertence à DS, que em Marabá é o menor grupo do PT. E o meu coletivo, ele representa hoje mais de 70% do diretório, mas nós chegamos a um entendimento à época que o Ademir, por tudo que ele representa, pela liderança, pela história e pela predisposição que ele estava tendo de construir o partido, a gente
por unanimidade elegeu o Ademir presidente, vinha fazendo um grande trabalho à frente do PT, vinha nos ajudando muito. E nós, tinha um diálogo com todos. Nós nos surpreendemos, né, Diógenes? Ele foi diagnosticado com câncer, um tumor na cabeça, e a gente sabe que, infelizmente, o câncer, quando ele é diagnosticado num estágio muito avançado, é muito difícil combater. E o Ademir ainda viveu alguns anos ali, né, com a Sheila muito ali do lado dele, a gente acompanhando. Eu ainda tive a felicidade, né, de homenagear o Ademir ainda em vida. Sim. Entreguei a ele a comenda do mérito legislativo lá da Assembleia Legislativa, que é a maior comenda que nós temos lá na casa. Enfim, uma perca muito grande, né, para o PT de Marabá, para o PT do Pará, para o povo de Marabá, até porque o Ademir Martins ele é de uma família muito tradicional de Marabá, de uma família pioneira, né, ali da Cidade Velha. Deixou muitas saudades, a gente vai sempre lembrar com muito carinho do Ademir Martins. Quero inclusive mandar um abraço para Sheilinha e para Ademirzinho, né, que foi quem vai ficar e herdar esse legado aí de lutas e conquistas. Verdade. Bom, só para a gente fechar esse item, eu acho que está esclarecido, né? O PT estadual, junto com o PV e PCdoB, estão fechados com a tua candidatura, então podemos considerar isso como um fato dado. Com certeza. No bojo dessas notícias e opiniões também, que tem muita opinião, né? Eu até comento com alguns jornalistas amigos meus, também aqui do jornalismo independente, de que às vezes as pessoas tentam usar a gente como bucha de canhão, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Às vezes o cara quer atacar um prefeito, quer atacar um governador, um senador, um partido, um deputado, aí usa a gente. E nós temos que ter muito, né, o feeling para entender e ouvir também as partes, né? Às vezes a gente não ouve, acaba publicando sem conversar. Mas, recentemente, ainda dentro desse assunto, a deputada Maria do Carmo, que também é do PT e que também está numa pré-candidatura ao prefeito de Santarém, disse que, independente de todo mundo, ela é candidata, porque o partido em Santarém está decidido que ela é candidata. Nós temos, sabemos, né, o Everaldinho, irmão dela, que é uma liderança muito forte ali, que dirige o PT ali, né? Sempre esteve muito próximo também da gestão, né, dela, foi secretário da Ana Júlia. Nós sabemos que o Everaldinho leva isso muito à risca, quando o interesse local, de certa forma, não bate com o interesse do PT na estadual, então do governo, eles vão para a guerra, né, esse pinto de guerra mesmo, para a guerra. A mesma coisa pode ser considerada para ti, independente de qualquer coisa, tu és candidato, não tem mais volta, é isso? Sim. Nós podemos usar esse podcast no futuro para declarar de que não tem essa de que vai botar para tirar depois. Eu acho que é isso. A Maria, por sinal, tá fazendo um ótimo trabalho como deputada, né? Muito minha amiga, tem feito a diferença na bancada feminina. A Maria, ela inicialmente vinha estudando, né, bastante essa situação de Santarém. Eu ainda não sentia nela, né, essa predisposição, mas dadas as últimas pesquisas, que todas colocam ela na frente do processo, isso deu não só para ela, mas para a militância, né, do PT também, a certeza de que é fundamental a gente ter a candidatura da Maria, né? Foi uma grande prefeita, fez 2 grandes mandatos, e, enfim, foi quase governadora. A Maria tem uma história muito legal. E a Maria realmente, agora, né, depois dessas últimas pesquisas aí, colocou o nome, assumiu a pré-candidatura. Eu acho que vai continuar fazendo um grande mandato, mas vai também começar um trabalho de pré-campanha mais agudo lá no município. Eu acho que o PT ganha com isso, Diógenes. O PT... Sim. O que é que eu tenho dito? Dúvida. O que é que eu tenho dito, né? Que a eleição municipal de 2024... para o nosso partido vai ser um divisor de águas. Se a gente for analisar, o PT teve maioria dos votos, né, no primeiro turno com Lula, no segundo turno com Lula. Nós elegemos 2 deputados federais, elegemos 4 deputados estaduais e elegemos o senador da República. Porém, mesmo com essa maioria de votos nas eleições gerais, o PT hoje só tem uma prefeitura. Né? Nós tínhamos 2 com a eleição do Elias. O PT hoje só governa Igarapé-Miri.
Então, para um partido do tamanho... Quantas tinham? 22? Não, nós chegamos a ter 27. Mas... Ali pelo governo Ana Júlia, né? Em 2020, nós elegemos 2. Concórdia e Igarapé-Miri. Com a eleição do Elias para deputado estadual, nós só ficamos com Igarapé-Miri. Então, para um partido que ganha a eleição... Mas em 27 prefeituras, eu lembro que era... Nós tivemos em 2008, foi quando nós elegemos no segundo ano do governo Ana Júlia. Exatamente. E aí com poder estadual, no executivo... Exatamente. Então, assim, o PT vem... Hoje nós temos uma prefeitura do PT. Que é? Por isso que eu digo que é importante o PT ter esse foco nas eleições municipais. Eliseu, tudo bem, nós vamos falar um pouco do futuro, mas vamos dar uma... Eu queria a tua opinião muito franca com relação a isso. Aqui tu achas, ou aqui tu sei lá, justifica o fato de um PT encolher tanto? Tudo bem que nós tínhamos 27 prefeituras do PT... quando o PT governou o Estado. Tinha 2 anos de governo Ana Júlia. Mas é um encolhimento muito forte, né? É exatamente esse ponto que eu estou abordando, porque é um tanto quanto contraditório, por isso que eu estou frisando a importância de 2024 para essa virada de chave, porque a gente ganhou a eleição aqui no Pará, inclusive com o Haddad. O Haddad foi vitorioso no Pará nos 2 turnos. O Lula foi vitorioso nos 2 turnos. O Haddad contra o Bolsonaro. Exatamente. O nosso resultado nas eleições gerais são bons resultados. Nós fizemos agora o senador do Estado vermelho, digamos. Então, assim, não está compatível quando a gente traz para a eleição municipal. Então, eu acho que agora é a hora da gente entender que nós temos esse eleitor, que nós temos esse voto mais progressista, mas nós temos que trabalhar o organizativo. É isso que eu ia te perguntar. Eu acho que o organizativo é o diferencial. Na tua opinião, a organização estadual ela pecou em não e muitas vezes a municipal também, né? Eu lembro que em 2020, alguns municípios o PT se dividiu em 3 blocos, né, apoiando candidaturas distintas, alguns municípios, o PT com candidatura própria e parte da militância apoiando outros projetos. Eu acho que a gente está conseguindo ter um amadurecimento. Eu tenho visitado muitos municípios e tenho assim, visto, né, por exemplo, Nova Ipixuna, Zezão vai ser candidato, um cara que lá é muito querido, fez um grande governo. Lá em Conceição do Araguaia, o Álvaro está muito bem cotado para voltar a ser prefeito. Lá em Xinguara, o Davi Passos, que também teve 2 mandatos, né, e volta a ser muito cotado para ser candidato. Então, eu acho que a gente começa, né, a trilhar um novo processo organizativo para entender que para o PT do Pará é importante a gente voltar a governar várias cidades e voltar a governar cidades estratégicas, né? O PT já chegou a governar Santarém e Paraupebas ao mesmo tempo, que são 2 grandes cidades, né? E agora a gente, né, tá fora desse processo. O PT não governa nenhuma média, nenhuma grande cidade do Pará, mas eu acho que isso está no foco do planejamento e eu tenho certeza que em 2024 nós vamos ter um bom resultado. Eu queria encerrar esse bloco com uma observação em relação à fala do presidente Lula lá em Santarém. Ele virou e disse para Maria do Carmo que a Maria do Carmo, e junto com o PT, que há uma maturidade de apoiarmos candidatos de outros partidos, no momento que a militância esperava que o Lula levantasse o braço dela e dissesse: está aqui a nossa futura prefeita, né? E perante o prefeito, né, e seus aliados, o governador, ele faz uma fala dessa que é interpretada por algumas pessoas como sendo um aviso de que Santarém pode ir para aliados do PT e não para o próprio PT. É só esse comentário que eu queria fazer para a gente encerrar, para passar para outro. Tu acha que essas coisas não dão a entender de que no jogo político da relação entre aliados vale mais a negociação em cima do que a vontade da base petista no município? Bom, eu na verdade não acompanhei essa fala, né? Não vi essa fala. Eu não estava no evento em Santarém. Eu estava no evento que o Lula esteve aqui em Belém, quando ele também esteve em Abaetetuba. De Santarém, eu, por motivo de outras agendas, não estive, então não acompanhei essa fala. Mas eu acho que o PT tem respeitado muito as decisões locais, né? Eu pouco tenho visto ou presenciado interferências, né, feitas de cima para baixo, né? O PT ele sempre respeita
a decisão local. Então, o diretório é eleito ali, né? Um dos diferenciais do PT ainda é não esse. Tem essa coisa democracia interna, de né? destituir um presidente num dia, colocar outro, né? A gente fica... Como a gente vê tão comum, né? Eu já vi gente fazer pré-campanha por um partido e não conseguir registrar a candidatura porque perde o partido na janela que não pode mais mudar. Então, quando você perde a legenda e não tem mais prazo da lei eleitoral para ir para uma nova sigla, você fica sem o direito de ser candidato. Isso é de uma extrema sacanagem, né? Exatamente. O PT não faz isso. Eu sempre digo, no PT, Jorge, no PT, nem o Lula chega num município e muda o presidente do PT. Ele é eleito por 4 anos, ele cumpre o mandato. Quem quiser concorrer vai inscrever chapa no próximo PED, vai trabalhar. E da mesma forma, a decisão local, né? Se o PT decide lançar uma candidatura própria, se o PT decide apoiar alguma candidatura, é uma decisão local que sempre é respeitada, né? E assim a gente espera que continue sendo. Em 2006, lá se vão aí 18 anos, né? 18 anos menos 34, eu ainda estava bem jovem. Eu presenciei o ex-deputado Mário Cardoso, devia ter uns 5 mandatos de deputado estadual, era uma liderança nata ali do Partido dos Trabalhadores, reconhecida a todo o Estado, tinha um mandato pulsante, muito produtivo, né, com uma assessoria que realmente chegava na ponta, e foi lançado como pré-candidato ao governo do Estado. Dizem, né, a história aí, o folclore junto com a história, de que numa conversa entre o senador Jader Barbalho, na época não era senador ainda, eu era deputado federal, tinha tido um problema lá com a CMN, numa conversa com o Lula, o PT estadual, os dirigentes do PT estadual foram convencidos a não insistir na pré-candidatura do Mário Cardoso, que foi aprovado dentro do grupo dele e depois dentro do PT, dentro de uma reunião de diretório estadual de discussão de estratégia política e eleitoral. E o Mário Cardoso foi chamado e dito para ele, olha, não vai ter estrutura, se tu insistires não vai ter apoio e vai ser uma coisa, né, vai sozinho para esse negócio. E aí foi dado como alternativa para ele ser candidato ao Senado, numa disputa que ele era sabedor de que seria muito difícil. E que, se ele não fosse candidato a senador, ele assumiria a SEDUC, que é a maior secretaria, no caso, naquela época, que era a eleição do governo da Ana Júlia. Qual era o desejo do Jader? Que a Ana Júlia fosse a candidata do PT, porque, segundo as pesquisas que ele tinha, ela tinha mais condições de viabilidade. Eu sei que o PT é um partido diferenciado, mas isso ocorreu em 2006. Não há risco disso ocorrer em outros municípios, nessa eleição municipal, haja vista a relação intrínseca que o PT hoje tem com o MDB? Eu acredito que não. Eu também não acompanhei de perto, né? 2006... Eu estava na casa da juventude. Eu ainda não tinha nem entrado na faculdade, né? Entrei na faculdade início de 2008, né? Já participava bastante da política, acompanhei bastante a trajetória do Mário, né? Fez um grande trabalho, lembrado até hoje, acho que está em Mosqueiro lá como educador ainda. Foi candidato a prefeito de Belém também. Mas, assim, na minha percepção, à época, a Ana Júlia era senadora, né? Se não lograsse êxito nas eleições gerais aí como governadora, permanecia senadora, então tinha isso, né, como uma vantagem, digamos assim, e estava numa ascensão, numa crescente política. Eu acho que as pesquisas sempre são fatores, né, que precisam ser levados em consideração, e à época o PT entendeu que a Ana Júlia era o melhor nome, e não à toa ela foi de fato eleita, né? Foi eleita e o Mário... Então o Lula e o Jader estavam certos. O PT teve oportunidade ali naquele momento de governar o Pará, né? O Mário, de fato, foi para a SEDUC, né? Num primeiro momento. Mas eu acho que o PT vive realmente um bom momento. Eu acho que em vários municípios que nós tínhamos disputas, o PT está mais sinérgico, está mais maduro. E acho que nós vamos conseguir ter um bom alinhamento aí em todas as instâncias. Então pronto, vamos botar uma pedra nesse assunto. Beleza.
eu quero que a gente fale agora um pouco como é que está a dinâmica dentro da Lepa. Eu vejo que tu tens uma dinâmica ali de muito acesso, né? Todo mundo fala muito bem de ti também. É impressionante, porque tem gente que no PT que às vezes nem todo mundo gosta, né? Porque, pô, esse cara... É uma questão PT, na verdade, uma questão de perfil, muito, né? Também, né? Mas eu acho que é muito uma questão de perfil parlamentar, né? Eu tenho um perfil pessoal mesmo, assim, de fazer política, que é um perfil muito da política construtiva, né? E conciliadora, digamos. Eu acho que alguns embates eles são naturais, são necessários, mas eu não gosto de fazer a política da desconstrução, do ataque, né? Então, eu acho que uma marca minha é essa boa relação com todos os pares, né? Mas já teve algum momento assim de tensão? Assim? Pior que não. Nunca teve? Eu até acho que talvez eu seja um dos poucos políticos no Pará que não tenho inimigos, né? Pelo menos eu acho. Eu fui oposição ao governador Jatene, fiz uma oposição muito respeitosa, né? Fui muito crítico em alguns pontos, inclusive fui um dos que falei na tribuna, na leitura da mensagem que sempre alguém da oposição fala, e eu abordei pontos, inclusive pontos de promessa de campanha que até então o Jatene não tinha cumprido. Eu lembro muito bem a época que o Jatene se reelegeu com a promessa de que ele criaria os centros regionais de governo para aproximar o governo do Estado das mesorregiões, descentralizar, né? E a gente já estava indo para o último ano de governo, da reeleição, e ele ainda não tinha cumprido. Eu bati muito nessa tecla, mas assim, Diógenes, criticando o governo, criticando o projeto político, não atacando a pessoa, não desconstruindo a imagem, não levando para o lado pessoal, porque eu acho que isso não... Todos nós somos humanos, todos nós temos famílias, todos nós... né? Sim. E algumas coisas, quando elas partem para o lado pessoal, a gente sabe que isso afeta até a saúde emocional das pessoas, então eu procuro não levar para esse lado. E eu acho que a forma que eu tenho feito a política, né, eu acho que tem sido uma forma acertada, né? Não é tanto que a gente vem... Eu fui o mais votado da história do PT nas 2 últimas eleições. E eu acho que essa minha forma de fazer política tem me ajudado, né? Inclusive a muitas vezes ter voto para além, digamos assim, da bolha petista, né? A gente consolida, mantém uma base orgânica sólida, mas abre um diálogo também e consegue navegar, digamos assim, em outras bases mais de centro democrático, né? Até de centro-direita. Tu tens, obviamente, também compromisso, emendas em municípios que não são administrados pelo PT, né? Com certeza. Isso é natural. Isso eu acho que onde a gente tem voto, né? A gente tem reconhecimento da população, a gente precisa ter compromisso. E aí, independentemente de quem é o prefeito, a gente precisa retribuir com o trabalho. A emenda é parte do trabalho. Tem lugar que a gente não consegue viabilizar a emenda pela prefeitura, mas a gente viabiliza pela cooperativa, a gente viabiliza pela associação, a gente faz via execução direta do Estado. Tem prefeito que não aceita também, né? Estava vendo recentemente o deputado Eric Monteiro, teu colega lá da Lepa, né? Parece que tentou enviar uma emenda ou 2 emendas para por problema político. Não. Aí o prefeito não aceitou. Isso eu não concordo, né? Eu acho que a gente precisa entender que os interesses da sociedade estão acima de qualquer disputa política. Então eu acho que quando você termina uma eleição, né, você tem que entender que o vereador foi eleito para fazer o melhor pelo povo, o prefeito, o deputado, o governador, o senador, independente de partido. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Na eleição, é natural que cada um vá defender o seu lado, vai defender a sua estratégia política, mas no exercício dos mandatos, eu acho que tem que ter, né? E aí eu parabenizo muito o governo Lula, o governo do PT, em todos os governos federais. O governo do PT nunca perguntou qual era o partido do prefeito, para mandar o Minha Casa Minha Vida, para mandar o BS, para mandar a UPA, para mandar ônibus escolar, para mandar todas as políticas públicas, né? Chegaram para todos os municípios de forma indistinta, porque a política pública ela precisa chegar, né? Ela pertence ao povo brasileiro. Então, acho que tem que ser esse o sentimento, né? Eu acho que não vale a pena a gente prejudicar a população por interesses
eleitorais, por interesses políticos. Eu não vejo a política dessa forma. 2018 foi o ano em que o governador Simão Jatene estava saindo, não podia mais vir à reeleição, e houve um debate intenso de quem seria seu sucessor, e acabou sendo o deputado estadual Márcio Miranda, candidato que era do DEM, né, e que teve apoio do governo. Era o candidato do governo contra o candidato da oposição, que era o atual governador de Barbalho. Naquele momento, houveram muitos rumores de que tu e o PT Marabá e região estariam apoiando a candidatura do Márcio Miranda e não a candidatura do Helder. Isso foi verdade? Então, o PT, naquele momento, né, lançou a candidatura do Paulo Rocha, e eu fiz campanha para o candidato do PT, para o Paulo Rocha, durante todo o primeiro turno. Né? E no segundo turno ficou, né, uma coisa muito, digamos assim, difícil para o PT, né? Porque nós tínhamos a candidatura do Márcio e tínhamos a candidatura do Helder, né? Que naquele momento estavam em partidos que estiveram naquele episódio do impeachment. Né? Então, na época tinha uma mágoa muito grande da base petista. O MDB, no caso. Naquele momento. Então, assim, a gente estava numa sinuca de bico. E eu, naquele momento, pela minha relação pessoal no parlamento, né, com o Márcio, uma amizade, um respeito que ele tinha aos movimentos sociais, ele sempre apoiava as pautas do PT, os eventos que eu realizava de apoio ali à FETAGRA, ao MST, ao Levante Popular da Juventude, às Marchas das Margaridas. Então, eu via no Márcio um cara que respeitava muito, né, o nosso partido, a nossa forma de fazer política. E eu, pessoalmente, naquele momento ali, diante daquele cenário, optei, foi uma decisão pessoal minha, de apoiar, né, no caso. Então não era o grupo ali. Não, então não foi o grupo, né? O PT Marabá apoiou o Márcio, né? Tanto que no segundo turno o Márcio foi vitorioso, né? Até com uma margem grande de votos, salvo engano. Vocês fizeram ferida, 17 mil votos, né? Percentual mais ou menos, sabe? Na frente, acho que foram 17 mil votos na frente, né? Tinha ficado em segundo lugar no primeiro turno, mas o PT em vários outros municípios ali apoiou o Helder, e eu não interferi em nenhum dos municípios para que não apoiasse o Helder. Enfim, ali foi uma decisão realmente pontual minha e do PT de Marabá, né, pelo momento circunstancial. E o PT estava muito dividido, né? Como aquela mágoa do impeachment estava muito recente, muita gente... Teve gente que não apoiou nenhum dos dois, teve gente que preferiu não ir votar, teve gente que votou em branco, teve gente que achou que o PT não tinha que se posicionar. Então, eu acho que de todas as eleições, foi a eleição mais difícil, né? Mas, superadas as eleições... Para muita gente foi um ato de coragem e também de maturidade, né? Porque o Márcio, por ele ser do DEM, né? E o DEM é o ex-PFL, né? Que traz uma marca muito de direita, né? E, pelo que eu entendi na época, o Márcio tinha ali um apoio muito grande dos seus pares, né? Ele, numa entrevista que eu fiz com ele, até diz que ele não foi escolhido pelo governador, ele foi escolhido pelos seus pares. Ele era muito querido em toda a Assembleia Legislativa. Eu, inclusive, acho que se naquela oportunidade o Márcio fosse candidato ao Senado, ele teria sido eleito senador. Eram 2 vagas, né? Em 2018, no caso. 2018. Eram 2 vagas e muitos partidos e parlamentares iriam naturalmente, né? Eu fiz campanha para Senado para o Zé Geraldo, teve 800 mil votos, não foi eleito. E a minha segunda opção foi o Jarbas Vasconcelos, naquela altura do campeonato. Se o Márcio fosse candidato, muito provavelmente eu e boa parte do PT iria apoiar o Zé Geraldo e o Márcio, né? Então ele era realmente muito querido, um cara que sempre foi muito democrático, né? Sempre foi um cara bastante diferenciado no trato político. Naquela, né, oportunidade, muitos apoiaram ele ali na Assembleia, o PSB, do deputado Cássio estava com ele, que é um partido de esquerda que está com Lula. O PDT apoiou ele à época também, que também é um partido de esquerda. O deputado Miro estava na linha de frente.
Hoje esse bloco todo, né, faz parte da construção do projeto que está junto com o Helder governando o Pará. Então a política ela é realmente movida às conjunturas de momento, né, decisões e estratégias de momento. Naquele momento era o contexto que nós estávamos vivendo. Hoje nós temos, né, essa frente ampla que governa o Pará, inclusive colocando partidos que historicamente tiveram em posições antagônicas, né? Hoje o PT está na base do governo Helder, o PSDB está na base do governo Helder, né? Enfim, o MDB, o Republicanos, muitos partidos, assim como a frente que governa o Brasil, uma frente muito ampla, né? PT, MDB, e agora se ampliando, PSB, absorvendo o Centrão, né? Parte do PP, parte do Republicanos, né? A gente sabe que principalmente o Brasil, né, ele tem um modelo político do presidencialismo de coalizão, então o Congresso tem um peso muito forte e é necessário, né, esse movimento político, ele faz parte do processo. Esse diálogo ele precisa ser, na minha opinião, mais intensificado dentro das bases do PT, porque às vezes existe um radicalismo muito forte ainda, né, um sectarismo por parte de determinada parcela da militância que entende que o PT tem que seguir um projeto mais programático, que não tenha que ceder, e hoje o Lula mesmo mostra que isso é inviável. A pauta programática, infelizmente, depende também da estratégia pragmática. De governança. O Lula conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome, o Lula conseguiu criar o maior programa de distribuição de renda, que é o Bolsa Família, o maior programa de enfrentamento ao déficit habitacional, que é o Minha Casa Minha Vida, o Brasil Carinhoso, Ciência Sem Fronteiras, tudo isso porque ele construiu governabilidade. Né? Então, o programa de governo ele precisa estar ancorado a uma base que aprove isso no Congresso. Agora, nós não fazemos o tipo de tratativa que, por exemplo, o governo Bolsonaro fez, que tanto criticava, que tanto dizia que ia peitar o sistema, que ia, né? Montou uma maioria pautada num orçamento secreto, né? Com emendas que eram distribuídas, o orçamento ficou na mão do parlamento. Então, o governo brasileiro não tinha programas e políticas públicas, isso tudo foi acabando, foi sendo desconstruído, e o poder legislativo que dizia para onde ia o dinheiro de forma indiscriminada e não transparente. Então, o Lula disse, bom, nós vamos organizar, não tem mais orçamento secreto, né? Nós vamos voltar a criar as políticas públicas. Então, voltou o Bolsa Família, voltou Minha Casa Minha Vida, voltou Mais Médicos com toda a força, o Farmácia Popular. Quinta-feira vai ter aqui o lançamento do novo PAC. Então, tem política pública. Para apoiar, né, essa visão programática, como é que a gente constrói a estratégia para ter maioria no Congresso? Né? E aí você tem o pacto da governabilidade, né, de forma transparente, porque todo o Brasil sabe quem é o ministro, né, que foi nomeado, que está ali, todo mundo sabe qual o programa que ele vai conduzir. Então, o governo está sendo composto para poder, aí, digamos assim, agasalhar os interesses políticos dos partidos, né? E com isso a gente está conseguindo avançar e retomar os programas importantes para o crescimento do Brasil. Agora tu estavas falando em relação a Alepa, né? O Márcio Miranda, e eu fiquei pensando aqui, lembrando, né, que tu tens realmente te comportado, digamos assim, de uma forma muito pacífica, muito agregadora dentro do parlamento. E me parece que o parlamento também ele está mais pacificado. Eu lembro que a Alepa vivia nas páginas policiais, Dirceu. Né? Nós tivemos escândalos ali, né, que eram presidentes ali. E de um tempo para cá, eu acho que do Márcio Miranda, né, e depois viemos com o Daniel, né, presidente. Isso. E agora o Chicão. Todos eles, me parece que aquela cadeira ali faz as pessoas mudarem, ou então pelo menos quem senta lá tem sido esse cara mais agregador, mais, né? A maior prova disso... Existe um pacto lá? A maior prova disso, Diógenes, é que nós não tivemos mais disputa, né? Desde que eu cheguei na Alepa, em 2015, para cá, nós nunca tivemos mais que uma chapa. Sempre disputa, uma conciliação, né? Ali, né? Sempre uma conciliação. Então, assim... um elemento que é
que é utilizado, e eu acompanho isso desde quando eu cheguei no parlamento, é o respeito à força partidária, ao número de cadeiras que cada partido, no caso agora cada federação, ocupa. Então, quando você discute ali a composição da mesa e a representação nas comissões, a gente vai dando peso às bancadas. Quem tem maior bancada ocupa maiores espaços. Quem tem maior bancada... Ou seja, uma regra de proporcionalidade. De proporcionalidade. Assim como a divisão do orçamento nos estados. Exatamente. Então, acho que isso tem funcionado, né? Acho que os presidentes têm tido essa maturidade, a habilidade até, né? Na época... Porque o conflito ele tem seu lado positivo e negativo, né? Mas os negativos são drásticos. Né? Os presidentes têm diferenciado, né? Governo e parlamento. Então, o Chicão é um presidente da base de governo, mas ele não retalha deputado de oposição, né? Ele não persegue, ele dá o tratamento, ele dá as condições para ambos os deputados exercerem bem os seus mandatos de forma muito respeitosa, de forma muito democrática. Os deputados de oposição gostam muito do Chicão, né, como gostavam. Eu era de oposição e gostava do tratamento respeitoso que eu tinha ali à época do Márcio. O Daniel também foi um presidente que não levou nada para o lado político partidário, soube colocar o parlamento no seu papel, ter esse equilíbrio. Eu acho que isso é saudável, né? Eu acho que isso é sinônimo de maturidade. E quando a gente consegue ter um parlamento equilibrado, os deputados cumprem melhor o seu papel e a gente dá mais resultado para a sociedade. Eu sei que isso é um tema sensível, obviamente, mas eu percebi numa fala anterior tua uma questão em relação, um posicionamento em relação ao momento político, né? Hoje, nós estamos vivendo um momento político, né? A gente olha para o céu, a nuvem está uma forma de um ursinho, né? Depois ela pode mudar, ela pode virar uma canoa, um barco, né? Aí eu quero a tua opinião pessoal, né? Não é o deputado do PT, é o Disseu, né? O jovem Disseu de Marabá, pré-candidato a prefeito, mas que tem independente de ser deputado, tem sua opinião. Com os 8 anos do Helder consolidados, que pode ser em 6, porque ele pode sair antes, né, para fazer uma disputa, como é que tu olhas a sucessão no poder executivo? Porque o MDB e todo o partido tem legitimidade para reivindicar isso e querer isso, mas a história tem nos mostrado que os 20 anos de PSDB, depois agora 8 anos, né, do MDB, e ele pode buscar mais 8 anos, mais 12, enfim, os outros partidos encolhem, né? Naturalmente, o PT, como faz parte desse jogo, já governou o Estado, talvez ele tenha essa pretensão também de voltar a governar. Hoje, talvez as condições objetivas não permitam isso, mas tu observa que o PT pode voltar a governar daqui às duas próximas eleições, ou necessariamente o PT tem que estar alinhado a um projeto hegemônico do MDB? Eu acho que o PT precisa ter um planejamento de médio e longo prazo, e nesse planejamento a gente não pode deixar, né, esse objetivo real de voltar a governar o Pará. Eu acho que isso tem que estar no foco. Talvez não no curto prazo, porque nós tivemos um adversário muito forte aqui no Pará, na eleição estadual, que foi o bolsonarismo, né? Foi a chapa bolsonarista que polarizou a eleição com bloco de apoio à reeleição do governador Helder. E acho que para as próximas eleições ainda será esse o nosso bloco adversário. Então, talvez uma fragmentação nesse primeiro momento desse campo progressista de apoio ao projeto do presidente Lula, que é um projeto que está sendo bem sucedido e eu acredito que caminhará para uma reeleição também. Talvez a gente precise, né, entender que o movimento necessário é a gente priorizar o projeto nacional e alinhar isso aqui a nível de Estado. Mas o PT não pode, né, deixar fora do seu planejamento que futuramente a gente volte a governar o Pará. Então isso parte de vários pontos. Eu acho que o primeiro ponto
é a gente voltar a ter protagonismo municipal. Então, 2024, o PT tem que sair de uma prefeitura, 144 municípios, pelo menos ter um crescimento aí, né, considerável. Tem que fazer o dever de casa. Fazer o dever de casa, para, consequentemente, a gente, em 2026, aumentar a representação de bancada também. Nós já chegamos a ter 8 estaduais, já chegamos a ter 4 federais, né? Então, a gente pode sonhar em ter pelo menos 3 federais, em aumentar de 4 para 5 estaduais ou para 6 estaduais, né? E criar, e somando forças para com a musculatura a gente volte a governar o Pará, com certeza. Mas, Dirceu, há entre observadores e pessoas que, enfim, opinam sobre isso, de que essa relação do PT com o MDB ela é muito submissa, né? De que ela é muito de entrega, né? Por muito pouco. Né? Então, mesmo que haja um crescimento, digamos assim, dentro desse processo das eleições municipais, o PT consiga, né, eleger um bom número de vereadores, de prefeitos, né, se vá se enraizando nos próximos 2 anos para a questão da sucessão do governo, é muito difícil o PT sair dessa construção, porque existe essa justificativa do bolsonarismo. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, agora recentemente eu ouvi muitas críticas em grupos do PT, e pessoas do PT mesmo me encaminham muitas críticas relacionadas a isso, né? De que, por exemplo, eu vou te dar um exemplo desse conflito que está tendo dentro das terras indígenas, né? Nos municípios que tu sabes quais são, não vou enumerar, onde a militância petista se sente traída, porque ela diz, o senador Beto Faro, os deputados estão indo reunir com os nossos algozes, com os invasores de terra, com os fazendeiros. Quer dizer, eles estão pedindo para o governo federal para parar a desinstrução, né? Em vez de defender os pequenos agricultores, em vez de defender as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, os nossos parlamentares estão defendendo esses fazendeiros. Eu estou te fazendo essa fala porque tu deve saber disso, isso não chega só para mim, deve chegar para ti e para muitos outros conjuntos, e eu fico me perguntando, ao ver também imagens daquelas pequenas propriedades rurais dentro dessas áreas, desses municípios, onde a desinstrução causou assim, cenas lamentáveis de animais mortos, de pessoas que a gente vê que não são mineradoras, não são grandes fazendeiros, são povo, né? São pessoas que foram convidadas para virem para ali, né? Desde a ocupação da Transamazônica, que tu és um filho de lá, né? O Estado brasileiro convocou as pessoas para irem, pessoas sem terra para terras, né, sem homens, né, homens, ou seja, onde jorra ouro e mel, ou seja, houve uma grande propaganda para que a Amazônia fosse ocupada, e agora o Estado novamente intervém para tirar na marra aquilo ali. Tem que haver um equilíbrio nisso, né, Dirceu? De fato, né? Eu não estive lá presencialmente. A Comissão de Direitos Humanos fez uma ida até o município de São Félix do Xingu, né? O deputado Bordalo, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, coordenou esse trabalho junto com outros parlamentares, né, que estiveram lá, tentando realmente esse diálogo, mas um diálogo difícil, porque nós estamos falando de uma decisão judicial do Supremo, né? Então, o Supremo ele decide e decisão judicial se cumpre, né? Então, a gente lamenta algumas coisas que têm ocorrido. Eu, particularmente, questiono muito o método, né? Eu acho que... Há exageros, eu acho que o próprio Supremo, né, antes de decidir e determinar o cumprimento, eu acho que precisaria ter dado uma decisão no sentido de primeiro de um levantamento, né? Primeiro de saber exatamente isso, quem tem perfil, quem não tem perfil, quem é o agricultor familiar, quem é o cara que chegou lá depois e, de certa forma, tentou, né, grilar uma área ali ou explorar de forma equivocada. Você saber quem é quem no processo, né, de que forma vai fazer, como é que você vai indenizar e compensar famílias que estão ali, que muitas vezes só o que tem é aquilo, né? Então, assim, eu acho que em todos os processos você tem pessoas e pessoas, né? Então, realmente é lamentável, assim, quando as pessoas me questionam, falam, deputado, o governo está fazendo tal coisa. Eu digo, gente, não foi uma decisão de governo,
foi uma decisão judicial que está sendo cumprida, né? E eu lamento muito a forma como está sendo cumprida, a forma como foi feita a decisão. Eu acho que o Supremo precisa também olhar o que está acontecendo para que as próximas decisões não venham ao cumpra-se, né? Mas venha, que se faça um estudo, que se faça um levantamento, que haja uma indenização para quem precisa e merece ser indenizado. Eu acho que tudo isso que está acontecendo precisa servir para um amadurecimento tanto do Poder Judiciário quanto também do Poder Político. Liceu, nós temos aqui também se avizinhando um processo eleitoral e a pré-campanha hoje ela conta muito, né? Você, como pré-candidato a prefeito de Marabá, você pretende imprimir que mudanças para que aquela cidade, que é uma das cidades mais importantes da região ali, possa desenvolver, mas se desenvolver oferecendo qualidade de vida à população. Porque uma coisa é você levar indústria, você verticalizar a produção, e nós estamos falando de grandes empresas que às vezes não deixam aí, além do emprego, né, e geralmente empregos de baixa remuneração, não deixam a qualidade de vida. As cidades incham, né, é o caso de Altamira com Belo Monte, e depois que os projetos acabam ali, fica aqueles bolsões de miséria, né, onde a violência, enfim, todas as mazelas sociais são impostas, além dos impactos ambientais também. Como é que tu pretendes apresentar um modelo de governança para convencer essa população de que realmente Dirceu Tencar é o melhor candidato para Marabá? Então, Jorge, excelente pergunta, né? Eu acho que o primeiro grande diferencial que a gente está apresentando é que pela primeira vez Marabá vai ter um plano de governo construído a várias mãos que de fato vai refletir o anseio da população. Então, quando eu lancei a plataforma Marabá Pode Mais, que é uma plataforma desenvolvida pela mesma equipe que fez o Brasil Participativo, ou seja, a equipe que fez o PPA participativo do governo federal, que todo mundo pôde participar e votar, foi a turma que desenvolveu essa plataforma democrática do Marabá Pode Mais. Então, o programa de governo que eu irei apresentar para a Justiça Eleitoral vai ser o projeto de governo que nós vamos fazer juntos. E inicia, né? Quando? Já lançamos. A plataforma tá válida, o Marabá Pode Mais online, mas nós vamos fazer também os debates presenciais, estamos fazendo alguns seminários, né? E a pesquisa qualitativa que eu fiz em Marabá foi que nos levou a fazer o Marabá Pode Mais, porque nós temos hoje uma gestão que ela é bem avaliada, porém as pessoas veem um grande potencial que Marabá não desempenha, né? E vê também grandes problemas que não são trabalhados. Então a cidade é uma cidade marcada por uma cidade de obras, né? Uma cidade que paga seus salários em dias, uma cidade relativamente limpa, porém uma cidade que tem uma saúde muito precária, né? Uma cidade que tem um transporte público de péssima qualidade, uma cidade que tem um potencial e uma vocação turística não explorada. Então a gente... Aquela orla ali, né? A gente quer mostrar para a sociedade que Marabá pode continuar tendo isso que vem sendo oferecido hoje, que é obra, salário em dia e limpeza, mas pode muito mais. Nós somos uma cidade protagonista de uma região, nós somos uma cidade que está indo para um orçamento de quase 2 bi por ano, uma cidade que está tendo grandes obras, né? Uma cidade que, enfim, e que às vezes por falta de uma visão empreendedora da gestão, de uma proatividade, deixa de ter resultado. Então Marabá nunca mais teve um festival da canção, Marabá nunca mais teve um festival de verão, veraneio em Marabá, com a praia do Tucunaré, com a praia do Geladinho, com tudo que nós temos ali, as pessoas saem para curtir o veraneio lá no município de Palestina do Pará, lá no município de São Geraldo, porque não tem uma atração. E aí a gente perde, o setor hoteleiro perde, os restaurantes perdem, os ambulantes perdem, falta esse diálogo com a iniciativa privada, falta buscar projetos junto ao governo federal. Então eu estou apresentando
propostas concretas. Eu acabei de vir do município de Caucaia, no Ceará, que é um município que tem também mais de 300 mil habitantes, tem uma receita menor que a de Marabá, e lá tem um programa de tarifa zero no transporte coletivo. O programa chama Bora de Graça, com 21 linhas de ônibus, 77 coletivos rodando com ar-condicionado, Wi-Fi, 100% gratuito. E ficou comprovado pelos números de que com essa gratuidade o município cresceu economicamente. O comércio local aumentou em 40% as suas vendas, a cota parte do ICMS também aumentou, porque as pessoas não tinham dinheiro para ir para muitos lugares, hoje vão. O que se economiza num mês com a passagem do transporte coletivo, a pessoa gasta no comércio local, ela compra pão para casa. E prestadores de serviço também Exatamente. podem buscar, né? Então lá o cálculo que foi apresentado, como a prefeitura paga por quilômetro rodado, é que na média a tarifa ela sai a R$ 1,40 para o município. O número de usuários do transporte público triplicou, diminuiu os engarrafamentos, né, diminuiu o número de acidentes. Então, Diógenes, mais de 100 municípios brasileiros já adotaram o projeto da tarifa grátis. Eu não vou fazer uma pré-campanha em cima de uma utopia. Eu fui conhecer na prática, e o secretário de Transportes de Caucaia vai estar no seminário de mobilidade urbana que eu vou fazer em Marabá, para ele dizer que se numa cidade que arrecada menos que Marabá está funcionando e está sendo exemplo, Marabá também pode. Né? Como é que está a tua relação com os empresários de Marabá? Porque a gente sabe que realizar uma campanha, realizar eventos como esse, precisa, além da base do PT, do que é o teu partido, além dos movimentos sociais, precisa ter um diálogo muito forte também com o setor produtivo, né? Com o empresário que quer também, a maioria quer a melhoria da sua cidade, né? Quer participar mais também. Tem a questão das PPPs, que já são uma realidade em várias gestões do PT, né? Como é que tem esse teu diálogo? É um diálogo muito bom. Eu, inclusive, estive reunido com o presidente, à época, presidente em exercício, Geraldo Alckmin, né? Fiz uma reunião onde eu levei a representação do empresariado, porque o Alckmin, além de vice-presidente, é ministro também da indústria e comércio, né? E a gente levou várias iniciativas, muitas delas nós já tivemos respostas concretas, e nós convidamos o Alckmin para visitar Marabá, né? Eu fiz o convite ao vice-presidente Alckmin, que à época nos recebeu como presidente, e nós queremos que o Alckmin vá visitar o projeto Tecnored, né, que é o projeto do Gusa Verde, que é o projeto de verticalização do minério de ferro em Marabá, e que nesse período o Alckmin faça também um diálogo com o setor produtivo lá em Marabá. Então nós temos essa visão. Eu particularmente tenho um bom diálogo com a Associação Comercial Industrial de Marabá, me relaciono muito bem com a turma do Conjove, né? E entendo que Marabá precisa ter um governo mais ousado do ponto de vista da construção de um projeto de atração de novos investimentos. Então acho que nós podemos ter, né, um programa de incentivo fiscal um pouco mais ousado. A Prefeitura de Marabá tem perdido alguns empreendimentos, né? Inclusive eu soube que perdeu um hospital particular porque não conseguiu dar uma contrapartida de uma área, de um terreno. Então eu acho isso que aí é muito então grave, eu acho que a Prefeitura pode ter um papel mais forte na indução de novos investimentos para a geração de emprego e renda, né? Eu sempre digo, às vezes as prefeituras se sobrecarregam muito porque acaba sendo a maior geradora de emprego. Então, se a prefeitura entender que não é ela que vai diretamente resolver o problema do emprego, sozinha, mas que ela consegue, né, induzir a partir de incentivo fiscal, tributário, fomentar, ela consegue trazer a iniciativa privada e enfrentar essa problemática do desemprego. Olha, nós podemos estar ampliando isso daqui. Eu quero convidar para que tu voltes aqui conosco, num outro momento, para nós darmos seguimento, né? Porque o nosso tempo também, né? Às vezes a conversa passa rápido, né? É isso. Agradecer, né? Falar um pouco rapidamente aqui do nosso trabalho também na Alepa, né? Desde que eu cheguei lá, eu tenho priorizado projetos, iniciativas importantes. A gente tem
aprovado muitos projetos, eu sou autor de leis importantes, como a política estadual para a população migrante, refugiados e apátridas, sou autor do projeto que obriga condomínios residenciais e prédios a denunciarem os casos de violência doméstica e familiar. E também animal, né? Exatamente, o Hospital da Mulher, né, foi uma iniciativa nossa, está saindo do papel um hospital que vai ter 140 leitos para mulheres no estado do Pará. O programa da habilitação gratuita para as pessoas de baixa renda saiu também do nosso gabinete, a primeira iniciativa. O projeto que fez com que o Estado destinasse 20% do recurso da mineração para a educação pública, que é uma realidade e é o dinheiro que hoje financia o Forma Pará que está nos 144 municípios, transformando vidas, né, através de cursos universitários, de graduação das universidades públicas principalmente. Então, assim, são iniciativas. Recentemente eu aprovei um projeto de criação da UESPA, Universidade Estadual do Sul-Sudeste do Pará, e da UEOPA, que é a Universidade Estadual do Oeste do Pará. Então a gente sabe que essas novas universidades... Duas universidades, né? Essas novas universidades que o governador já declarou que vai apoiar e criar, isso vai transformar vidas, né? A Unifespa fez um diferencial muito grande no Carajás, a UFOPA também. Para você ter noção, Diógenes, antes da Unifespa, quando nós só tínhamos a UFPA, só tinha o Polo Marabá. Hoje nós temos a Unifespa presente em Rondon do Pará, em São Félix do Xingu, em Santana do Araguaia, em Xinguara, né? E com várias estruturas. Iniciou no governo do PT. Exatamente, né? Foi o governo Lula que criou as duas, né? E lá em Santarém também, agora com vários polos. Então a Universidade Estadual, ela também se reorganizando do ponto de vista administrativo, com duas novas reitorias, a gente vai avançar. E, para além do que eu já aprovei na Alepa, né, dessas duas regiões, há uma sinalização do governo de também, posteriormente, criar a Universidade Estadual do Marajó, que eu acho que também vai ser muito importante. A região que tem o menor IDH do Estado, que precisa desse olhar mais carinhoso dos governos. Liceu, foi uma satisfação tê-lo aqui para a gente esclarecer algumas coisas, né, principalmente com relação à firmeza da tua candidatura. Você, como líder do PT, tem desenvolvido aí um bom trabalho, né, um diálogo com o presidente Chicão e também com o governo Helder. Tem trazido resultados, né, para os municípios e para a base da qual tu representas, não é isso? Com certeza. Eu quero agradecer, Diógenes, a oportunidade, né, agradecer quem está nos acompanhando aí, Podercast. É muito importante a gente poder ter espaços como esse para falar com a população, né? Eu sei que hoje essa ferramenta aqui faz com que a gente converse com pessoas que estão no estado do Pará, fora do estado, fora do país, né? Que a gente nem imagina. Gente que a gente, às vezes, pessoas que a gente nem imagina, a gente consegue de forma democrática estar falando com todo mundo. Então, que bom que esse programa está aqui recebendo pessoas dos mais diferentes partidos, das mais diferentes ideologias. Eu acho que a comunicação tem que ser feita dessa forma. A gente vive, infelizmente, um momento que a rede social muitas vezes confunde, traz notícia falsa, traz notícia perigosa, fake news. Então, ferramentas que estão aí promovendo esse debate, dando oportunidade para as pessoas falar a verdade é muito importante. Eu fico feliz de poder ter sido ouvido aqui, de ter oportunidade de falar do meu trabalho e dos nossos projetos de futuro aqui nessa grande ferramenta de comunicação. E volte sempre que precisar, estamos de portas abertas. Valeu. Isso aqui é o deputado estadual Diceu Tencaten, pré-candidato a prefeito de Marabá, uma das cidades mais importantes aqui do estado, né, que tem uma pujança na economia, né, estadual e nacional, contribui muito com o PIB nacional, e um jovem de 34 anos aí alçando voos mais altos, mas que já tem um legado, já tem uma luta com projetos de lei no estado, já em execução, importantíssimos. Eu não sabia, por exemplo, dessa questão dos condomínios, né, que é uma lei importantíssima, né? Lá no meu condomínio nós temos ali o decreto impresso nas áreas comuns, né? E tem servido para muitas denúncias, né, de violência doméstica, maus tratos de animais. Hoje mesmo um morador printou lá, fotografou o decreto, né, do governador, do qual a lei partiu do teu gabinete, né, para alertar a questão de um animal que estava sendo aprisionado vários dias. Então, agradecer a tua presença e você que nos acompanhou aqui em mais um Podercast, e a gente volta depois com um próximo episódio com outro deputado. A Maria do Carmo também está convidada, viu? Aproveite para reforçar lá o convite.
tá bom? Até mais, o próximo Podercast.